tua vontade. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração no nome de Jesus. Eu quero adorar o Senhor nessa manhã. E Deus trouxe ao meu coração no dia de ontem Mordecai. Algumas Bíblias é Mardoqueu. Mordecai, ele recebeu de Deus a incumbência. Ele cuidou de uma menina órfã, ele cuidou de Esther, ele recebeu na casa dele, ele criou essa menina como filha. O tempo passou e as oportunidades que Mordecai viu, ele ajudou, ele amparou, ele conduziu a Esther no propósito que Deus tinha para a vida dela. E o propósito que Deus tinha para a vida de Esther é que ela fosse esposa do rei Artaxerxes. Só que chega um momento na vida do povo de Deus, um momento de perigo, um momento de iminente morte, porque o povo de Deus se levanta um homem chamado Amã como inimigo do povo de Deus. Ele tinha muita indignação, ele foi enredado pelos seus empregados, porque os poucos momentos de contato que Amã teve com Mordecai, ele não se prostrou diante da autoridade, diante do poder, diante da pessoa de Amã. Mordecai não bajulava, Amã ele não prestava glória, Mardoqueu não prestava glória para Amã. E Amã ficou muito contrariado com isso. E eu quero trazer para você hoje algo que Deus tem, há muitos anos já, Deus já tem trazido para o meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você 2 versículos da palavra do Senhor. Um está em Provérbios 29:5, que diz assim: quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Provérbios 18. Provérbios 29. E a outra referência diz assim: quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Assim que o seu ódio se encubra, ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Provérbios 26, do 24 ao 26. Amã, ele era mau. Amã, ele era desse nível de pessoa. E ele bajulava o rei, e ele enredou o rei para que o rei pudesse autorizá-lo a matar o povo de Deus. Porque não bastava para ele matar só Mardoqueu, porque ele não gostava de Mardoqueu. Os servos dele falaram: olha, Amã, Mardoqueu não prostra diante do Senhor, Mardoqueu não se submete, não te valida, não te bajula. E Amã ficou tão indignado que ele falou: eu vou matar esse homem e vou matar também o povo de Deus, o povo dele. E aí ele chega no rei, ele era braço direito do rei, ele era um homem que tinha acesso ao rei, ele trabalhava junto com o rei. E Amã, ele enreda o rei, ele bajula o rei, ele oferece para o rei até moedas, até prata, para que ele pudesse conseguir o intento dele. E qual era o intento dele? O intento dele era matar Mardoqueu e matar o povo de Deus. E não sabia ele que a rainha, que era esposa do seu patrão, fazia parte do povo de Deus. E eu gostaria de ler a palavra, porque o mais importante, na minha opinião, quando a gente fala, é a gente ler a palavra. A palavra de Deus, ela é o principal, o primordial. E a palavra do Senhor diz assim, Esther, no capítulo 3, verso 9 e 10. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executaram a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei.
Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, argagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Amã, ele tinha esse plano. Só que Deus, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Gente, Deus sempre providencia livramento antes das coisas acontecerem. Deus sabia que isso acontecia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabia que ia chegar esse momento. Então, antes desse momento chegar, Deus já tinha colocado Esther como rainha. Então, tudo aquilo que o inimigo trama, tudo aquilo que o inimigo intenta para destruir as famílias, os adolescentes, os jovens, as crianças, as mulheres, as famílias, para desestruturar a igreja, porque a igreja ela é formada por famílias. Deus já trouxe o escape. E Deus trabalha usando pessoas. Gente, Deus trabalha. Deus ele é onipotente. Ele não precisa. Ele pode fazer todas as coisas sozinho. Mas ele usa gente. Ele nos usa. E ele quer nos usar como instrumento. E essa palavra que eu quero falar hoje tem tudo a ver com cura, tem tudo a ver com salvação, tem tudo a ver com ressignificar, tem tudo a ver com ser instrumento de livramento. E Deus quer fazer isso através de você e através de mim. E naquela época, o anel do rei era muito importante, porque quando um documento era feito, era fabricado um documento elaborado, eles pegavam o anel do rei e eles carimbavam com um selo real. Então, o anel era muito importante. E o rei, quando ele ouviu Amã, que era seu braço direito, que era um homem que trabalhava com ele, um homem de confiança, ele entregou o anel dele e falou para o Amã assim: Amã, você tem a minha autorização para escrever a carta do jeito que você quiser, para você tomar as providências quanto a esse povo do jeito que você quiser, e ainda te dou meu anel, ainda te valido, ainda te dou a posição, a responsabilidade que era minha, eu estou transferindo para você. Eu estou te dando toda essa autoridade. Então Amã, ele escreveu cartas para que o povo de Deus fosse morto. Mas havia por trás, no coração dele, uma motivação. E eu te pergunto, qual é a motivação do seu coração para você fazer as coisas que você faz, para você envolver no ministério da maneira que você envolve, para você fazer tudo que você faz? Deus conhece a motivação do nosso coração. E nós precisamos viver um estilo de vida diário de conversar com Deus na dimensão que Davi conversou no Salmo 139, quando ele disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas a motivação é errada. E a motivação de Amã não era honrar o rei. Ele bajulava o rei, mas no coração dele, ele tinha engano, ele tinha maldade, ele tinha vingança e ele queria matar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus vive por uma outra lei, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia Sagrada, ela não nos ensina a gente ser rebelde. A Bíblia Sagrada não nos ensina a gente se voltar contra as figuras de autoridade, aos nossos patrões, a gente ser um mau funcionário, a gente ser anarquista. A Bíblia não ensina isso. E Amã fala para o rei: rei, esse povo não vive de conformidade à nossa lei, porque ele estava contrariado, porque Mardoqueu, que era do povo de Deus, não bajulava ele, não prostrava diante dele. Para Mardoqueu, Amã não era nada. Por quê? Porque Mardoqueu, ele temia a Deus. Irmãos, e nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos temer o Senhor e nós precisamos viver uma vida rendida para fazer o que Deus quer que a gente faça.
E a Bíblia diz em Ester, no capítulo 4, que quando Mardoqueu soube do que Amã fez, que Amã fez um decreto, olha o que diz: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então Mordecai, ele ficou tão alarmado que ele saiu pela cidade, começou a jejuar, começou a chorar, porque ele entendia no coração dele que aquele momento era um momento de urgência, que aquele era um momento de posicionamento, que aquele era um momento do povo descer na oração, no jejum, porque senão ia ser destruição. E quantas pessoas têm suas vidas destruídas quando perde um filho? Perde um filho e a pessoa é assolada por tanta dor que ela paralisa, que ela adoece, que ela cai num estado de depressão profunda e nunca mais volta. Ela se torna uma pessoa que não quer mais trabalhar no ministério. Ela entra na dor, ela mergulha na sua dor e não quer voltar desse estado. E Mordecai, quando ele se levanta e ele sai pela cidade gritando e chorando e em jejum, em pano de saco, ele estava preocupado. Ele era um homem simples, ele não tinha nem um cargo, ele não era uma figura de autoridade, mas ele era, como a gente chama, ele era um atalaia. Ele era como a Bíblia fala lá em Abacuque. Ele estava na torre de vigia. Ele estava vigiando em oração, em jejum. Ele tinha percepções espirituais, ele tinha discernimento para perceber que gente ia morrer. Então, existem coisas que acontecem nas famílias, e acontece mesmo, porque Eclesiastes fala que o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Nós, no mundo que a gente vive, a gente está sujeito a tudo quanto é tipo de tragédia, e nós, como povo de Deus, nós não somos isentos. Mas Mardoqueu, Deus deu para ele essa percepção, e ele saiu para ir atrás de quem tinha autoridade. E eu quero te perguntar, onde Deus te colocou? Deus te colocou numa faculdade, Deus te colocou num ministério, Deus te colocou num emprego que você tem autoridade de interceder por alguém, de ajudar alguém, de através da sua fala, através do seu posicionamento, pais de família não perder seu emprego, adolescentes serem acolhidos, serem amados, sejam ajudados para que não caia no mundo do vício, do suicídio, da depressão, das drogas. Então Deus quer que a gente, como igreja, a gente posicione. E Deus, Ele usa a sua igreja. E Deus mobiliza o seu povo. Eu acho lindo, assim, que Deus, cada igreja, cada ministério tem um chamado. Tem um chamado. Deus às vezes chama alguns ministérios na palavra, no ensino, na libertação, na cura divina. Então nós precisamos das mãos, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos ter uma comunicação, uma comunhão, para que naquilo que a gente precise, a gente venha se ajudar. E eu tenho aprendido que quando a gente está com problema, a gente precisa de ajuda. Tem coisas que a gente não sai sozinho e que a gente precisa pedir ajuda, pedir socorro. E Deus usa, Deus nos abençoa, Deus nos cura, Deus nos socorre através de pessoas, de ministérios, né, de pessoas que ele levanta. Então Mordecai, ele sai correndo e ele vai para a porta do palácio. Só que ele não estava vestido de acordo. E ele não ia entrar no palácio. Ele simplesmente queria conversar com a afilhada dele, com a Ester, que era como filha, e que ele entendia que Deus colocou a Ester lá, a Ester já estava lá, porque ao lado do rei tinha um homem perverso, ao lado do rei tinha um homem que não servia a Deus em espírito e verdade, ao lado daquele rei havia um homem que ele vivia para satisfazer o seu ego,
um homem que era carnal, um homem que não amava o povo, um homem que tinha ciúme, um homem que que queria defender seus próprios interesses, mas Deus colocou a Esther, que era um instrumento de bênção. Deus já tinha colocado ela lá, para usar ela como instrumento, para que pudesse contra-atacar as ações de maldade, de perversidade, porque Deus, ele quer salvar, Deus quer trazer livramento, Deus quer trazer cura. E quando pessoas se levantam para trazer divisão, para trazer morte, para apartar pessoas, isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, Deus não agrada. Então Deus levantou Esther, e aí Mardoqueu foi até o palácio. Eu aprendi na faculdade que eu fiz que existe a urgência e a emergência. E Mordecai, ele estava vivendo na urgência. Urgência não é hora de você perder tempo. Urgência não é hora de você conversar fiado. Urgência não é hora de você deter no caminho. Urgência é momento final de você intervir para que não aconteça uma calamidade. E Mordecai, ele estava com aquela roupa e com aquela roupa ele ficou. E aí os empregados de Esther inteiraram ela e levaram para ela a necessidade de Mordecai. E a Esther falou, eu não posso posicionar, porque a lei do país, porque o costume do meu marido, porque o costume do rei é chamar a esposa, a rainha, quando ele quer. Então eu não vou quebrar o protocolo, eu não vou agir diferente, eu tenho um código de ética que eu tenho que cumprir, porque eu sou rainha. Só que Deus nos levanta com intrepidez, com ousadia do Espírito Santo. Não é rebelião, não é insubmissão, mas o Espírito Santo de Deus que conhece, que vê as necessidades, ele nos leva a agir, a se posicionar. E Deus quer que a gente posicione para que ele venha salvar. Não é que é para haver uma rebelião, é para que haja livramento e salvamento. E a Esther fala, eu não posso ir, Mardoqueu. Ela manda recado, ela nem sai para falar com Mardoqueu, porque ela é rainha, ela está lá em cima. E ele está lá embaixo, junto com o povo. Mas os seus servos fazem essa comunicação. Então eu não sei se você consegue perceber nessa história, muita gente sendo mobilizada para haver salvamento, livramento, cura divina, libertação. Deus mobiliza o seu povo. É muita gente trabalhando, é muita gente orando, é muita gente conversando, é muita gente comunicando a palavra. É um intercâmbio do povo de Deus, é uma comunhão, é uma koinonia. É cada um desenvolvendo o seu papel, o seu dom. E Mordecai, ele era um homem de discernimento, ele era um atalaia, ele era um homem que ele via o perigo e ele tocou a trombeta. Ele falou, gente, tem morte, tem inimigo, tem iminente destruição, já tem dia decretado, já tem sentença. E Mordecai mandou um recado e falou para Esther, Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí nesse lugar? Então Deus não te colocou nesse lugar à toa. Se posicione, seja um instrumento de Deus. Mordecai, ele não era pai da Esther, mas ele se tornou pai dela. Ele cuidou dela, ele instruiu ela, ele ensinou, ele preparou. E nós precisamos de mães e pais espirituais. Nós precisamos de pessoas para nos amparar, para nos instruir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fluir no propósito que Deus tem através da nossa vida. E Mordecai falou, Esther, se você não posicionar, Deus vai livrar o povo. E eu quero declarar em nome de Jesus, que sempre sobre o povo de Deus vai haver livramento, vai haver preservação. E a palavra de Deus diz assim, que sobre o povo de Deus não vale encantamento. Sobre o povo de Deus está a bênção do Senhor. E quando a palavra de Deus chega, as tramas são desfeitas, a luz entra e a gente vê as trevas. As trevas, elas são denunciadas quando a palavra de Deus ela é pregada no poder do Espírito Santo. E aí Mordecai confrontou Esther, falou, Esther, se você se covardear, se você se acomodar, porque você é rainha, você quer seguir o protocolo, você não quer ser usada na ousadia do Espírito Santo,
Deus vai prover livramento, mas sobre a sua vida, a sua casa, a casa do seu pai não vai ser poupada. Agora há pouco eu falei lá no Facebook e eu quero ler com você um versículo, eu quero que você guarde esse versículo no coração. E é um versículo que choca muito. Provérbios 17:13, que diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Esther foi criada por Mordecai, por Mardoqueu. Ela foi criada, ela foi educada, ela foi ensinada, ela foi conduzida para ser a rainha. Só que se ela, nesse momento que Deus queria usá-la como instrumento para falar com o marido dela, que era o rei, para interceder pelo povo, se ela fosse covarde, se ela não se posicionava, ela estaria fazendo mal. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Quando nós somos omissos, nós estamos pecando, nós estamos fazendo mal. E a Esther escutou o que Mardoqueu disse e mandou o empregado dela descer lá para falar com ele aonde ele estava, porque, coitado, a roupa que ele estava, ele não podia nem entrar para falar com ela. E ela não foi até ele. Sabe por quê? Porque tudo na vida tem um lugar. Deus coloca as pessoas no lugar certo. O pequenininho vai ficar com os pequenininhos, vai ficar na multidão, vai ficar no meio do povo. E os grandes é no meio dos grandes, para eles conversar entre eles, para ter preservação. Porque o objetivo do Senhor é salvar. O objetivo de Mordecai era salvar o povo, era livrar o povo da sentença de morte. E aí eu quero ler só mais esse versículo de Esther 4,17, que diz assim: então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. A Esther mandou um recado pelo empregado dela. Ela falou assim: olha, Mordecai, chama o povo, jejua por mim, ora por mim, porque eu vou me posicionar. Se eu tiver que morrer, porque o rei não me chamou, e eu vou querer me apresentar diante dele se ele me chamar, porque eu vou quebrar o protocolo, eu vou morrer. Mas chama o povo para orar. E a Bíblia diz que Mordecai obedeceu a Esther. Então, olha que coisa linda. Mordecai, ele foi submisso. Por quê? Porque ele viu que a Esther, que era a líder, posicionou como Deus queria. Mas no momento que ele viu ela covarde e ela querendo fugir do propósito que Deus tinha para a vida dela, para salvar o povo, ele confrontou. Ele admoestou, mas no momento que ela posicionou e que ela deu a ordem, o comando, ele foi submisso, ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele sabia que aquele posicionamento dela naquele momento agora era de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele submisso, sabendo que aquela mulher, ela estava então, naquele momento, na direção de Deus. Então eu desejo que Deus te levante como Mardoqueu. Essas crianças que estão perto de você, esse lugar que você trabalha, essas vidas, essas mulheres que você vê nos cantos chorando com problema conjugal, mulheres que estão vivendo a infidelidade, que estão querendo ter um marido às custas da destruição do casamento de outras pessoas, esses adolescentes que estão presos no vício, esses adolescentes e essas crianças que vivem na orfandade, que sente órfão, que Deus te use como Mordecai nesse tempo. E se você está imbuído de autoridade, se Deus te colocou em lugares altos, se Deus te fez assentar entre os grandes, seja um instrumento de salvação, seja um instrumento de preservar famílias através de preservar o emprego de homens, de pais de família. Seja instrumento de bênção, não seja instrumento de destruição não, de demitir, de tratar as coisas a ferro e fogo. Seja um instrumento de preservação, porque quando você preserva o funcionário, você está preservando uma família, porque a família tem o ganho, aquele pai sustenta a família através daquele ganho. Quando você cuida, você que é um profissional de saúde, que você está cuidando de um paciente, você está preservando uma vida, que é alguém importante para uma família. Porque quantas famílias são destruídas quando morre um ente querido, um pai, uma mãe, uma criança, um adolescente. Então seja um agente de salvação, seja um instrumento de bênção, seja um canal de Deus, como Mordecai foi.
ele não pôde ir lá falar com o rei Xerxes, mas a Esther, ela estava lá. A rainha Esther, ela tinha acesso ao rei e ela que ia falar. Então, cada um na sua posição. E que Deus esteja desvendando para você e que aonde você estiver, eu quero te dizer que Deus te ama. E eu quero dizer que o desejo do meu coração é que Deus te use. E eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração é para te incentivar, que é para você se deixar ser usado como instrumento de Deus para preservar, porque Deus ama homens e mulheres. Jesus comprou homens e mulheres com seu sangue que ele verteu na cruz do Calvário. E ele quer trazer restauração. E ele quer abençoar. Então essa história, se eu pudesse, eu ficava aqui até a meia-noite falando, porque a palavra de Deus, ela não esgota. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu quero encerrar esse momento cantando de novo a música que eu cantei no início, tá? E desejando que Deus te abençoe muito e faça de você um Mordecai e faça de você uma Esther, para a honra e glória do nome dele e para a preservação do seu povo. Entrego a ti a minha adoração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber e cantar a manás tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Lucas, a tia te ama. Eu ergo minhas mãos, eu preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Eu desejo que Deus te abençoe muito. E eu quero dizer, pastora Rosana, que a senhora é um instrumento, tem sido um instrumento na minha vida de bênção, na minha casa, na minha vida. E se é na minha vida, é na vida do meu esposo.